Meus irmãos, boa noite. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira abençoada, com mais uma leitura do livro Primícias do Reino, que é da coleção chamada Evangélica, ou Série Evangélica, da Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Essa coleção são 10 livros, contando casos do Evangelho, contando parábolas, e estamos ainda na lição 3, porque entendemos que as bem-aventuranças são tão nobres, tão desafiadoras para a gente digerir tudo isso, para dissolver tudo isso. Então, a gente está cada semana lendo uma bem-aventurança, sem pressa de terminar, né? E a gente está lendo calmamente, tranquilamente, entendendo que a gente deve mais compreender o texto e aplicá-lo na nossa vida do que simplesmente passar pela lição. Então, hoje a gente vai ler mais um pequeno trecho do livro, Primícias do Reino, capítulo 3, Celso Canto, que vem a ser as bem-aventuranças. Mas antes, para preparar o nosso ambiente, vamos pedir à nossa irmã Marilena para fazer a nossa prece inicial. Gratidão. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, acalmar nossos corações e entrar em sintonia com a espiritualidade humana. E pedir perdão para iniciar mais um estudo na noite de hoje. Pedir ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe e que nos dê capacidade de discernimento para que possamos entender e aplicar todas as lições recebidas por Deus. Assim, pedir que esses espíritos abnegados estejam conosco, nos dando energia da paz para o início do nosso. Graças a Deus. Gratidão, Marilena, pela prece maravilhosa. É isso mesmo. Temos que entender, compreender e aplicar em nossas vidas. Eu acho que esse é um dos objetivos dos nossos estudos aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, aqui, dando boa noite para o Márcio Lobianco, que está chegando aqui. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo ao estudo sistematizado das obras da Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Seja bem-vindo. Vou compartilhar aqui a tela. Todos já estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Vou começar aqui. E, num átimo de minuto, eternidade além do tempo, infinito além do espaço, conclui afetuoso Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A aventura não é doação gratuita, assim como a paz não se revela a dor no vão. O sofrimento consequente à perseguição é dádiva que recama o espírito de paz e prodigaliza a ventura. O perseguidor é infeliz, infelicitador. Enfermo, faz-se calceta.
desvairado, alicia os sequazes do próprio primitivismo em que se enfurna e com que investe. Em todas as épocas, a honra sofre labéus e experimenta vitupérios. Os heróis da eternidade, os heróis da verdade, silenciam no potro da vibração do corpo que padece, enquanto o apupo ruge em ensurdecedora zombaria. Apupo aqui seria vaias, né? A justiça tem seus mártires que fecundam a terra sáfara para a primícia da verdade. Deles é o reino dos céus, que inocentes sofreram por fidelidade à justiça divina. Então, é um pequeno trecho que a gente leu aqui do nosso livro, dando boa noite aqui a Rosângela. Boa noite, Rosângela, muita paz. Seja bem-vinda. E vamos falar um pouco desses bem-aventurados, porque as bem-aventuranças são a constituição do reino dos céus, do reino divino. Ali estão estabelecidas as balizas para o triunfo espiritual, para a vitória espiritual. Ali estão alinhadas com o Pai essas orientações para que nós nos sintamos realmente bem-aventurados. Porque bem-aventurado é uma condição para conquistar o reino dos céus. É assim que entendemos, é assim que está no texto. Então, ele vem falando aqui, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. E os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele está colocando condições para nós sermos bem-aventurados. A condição de bem-aventurado é uma condição muito superior à que nós pensamos que devemos estar. A gente ainda não dá conta da jornada que a gente precisa caminhar, do tamanho da jornada para atingir. Entretanto, todos nós aqui estamos dando o primeiro passo. Não nos sintamos desanimados, não nos sintamos cansados, porque cansados e desanimados, quando estamos, Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Porque meu jugo é leve. Então, o texto de hoje fala justamente dos bem-aventurados, os que sofrem a perseguição por causa da justiça.
Vejamos nós, vamos analisar aqui os que sofrem a perseguição pela justiça. Então, como o mundo é de provas e expiações, e o mal ainda impera, o mal ainda domina, ainda, é natural que a injustiça faça parte desse processo. É natural que muitas pessoas, não vou dizer todas, mas boa parte da população da Terra, encarnado e desencarnado, os tantos bilhões de almas que aqui se encontram em espíritos, optem pela injustiça, sigam a injustiça, queiram fazer justiça com as próprias mãos, queiram revidar. É natural que, no atual estágio ao qual nos encontramos, a palavra da cruz, como diz Paulo, seja uma loucura, que a palavra da cruz é uma palavra de perdão, misericórdia. Então, quando nós perdoamos alguém, quando nós, apesar de sofrer a perseguição, a calúnia, a mentira, a maldade, a violência, e, em casos mais graves, a tortura e a morte, quando a gente consegue buscar Jesus e sermos espíritos misericordiosos, pobres de espírito, mansos, limpos de coração e pacificadores, nós estamos entrando nesse momento na categoria de espíritos que serão bem-aventurados. Então, é uma condição. Os espíritos que já superaram essas reencarnações de resgate, de ajuste com vingança, esses espíritos já estão no processo de bem-aventurança. Esses espíritos já estão no processo de maturidade espiritual, de expansão da bondade no próprio coração. Esses espíritos têm um comprometimento com Jesus, têm um comprometimento com as leis que estão escritas na nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos. Esses espíritos já entenderam o processo e, mesmo que sejam provocados, mesmo que sejam convidados a desvios nas diversas áreas às quais os vícios conduzem à perdição, eles conseguem selecionar e optar e seguir o amor, a paz e todas aquelas características do homem de bem que está no Evangelho. Ele vai seguir, ele vai entender que ele não deve julgar para não ser julgado. Então, ainda que ele veja o outro ser humano em crime e em erro, se ele puder, ele vai fazer uma prece, ele vai interceder, porque ele entendeu que aquele espírito que está em erro, no vício, no pecado,
no equívoco, no desvio, nas distorções do entendimento do amor. Ele precisa ser amparado, consolado, confortado. Esse espírito precisa muito, 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 muito de acolhimento. Por isso, espírito encarnado ou desencarnado. E aonde quer que estejamos, ou estando aqui na Terra, encarnado, ou em espírito. Porque aonde quer que estejamos, o Pai nos concede oportunidades para servir. E esse é o maior prazer, esse é o alimento que move, essa é a motivação desses espíritos bem-aventurados. Tanto que o Cristo, quando chega lá, na Samaria, antes de falar com a samaritana, os apóstolos que estavam com ele viajando vão buscar comida e falam: mestre, estamos preocupados porque o senhor não comeu nada ainda. Aí ele fala: vocês não estão preparados para o meu alimento. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Porque a gente entende que Jesus é o homem integral por excelência, como diz Joana de Ângeles. É o bem-aventurado por excelência. É o homem de bem por excelência. É o espírito puro, integrado com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele não falou isso? Ou uno. Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse entendimento, dentro dessa lógica, nós entendemos que a bem-aventurança vai fazer todos aqui na Terra dar aquele salto, um salto para a imortalidade e para a vida. Porque vida não é estar encarnado e morte não é estar desencarnado. Vida é servir ao Pai. Vida é seguir os mandamentos, as orientações, os ensinamentos do Cristo. Vida é servir no bem, em estando encarnado ou desencarnado, pobre ou rico, com o corpo físico doente, com um corpo físico são. Essas são as características que vão fazer com que a pessoa se sinta realmente bem-aventurada. Então, a bem-aventurança que a gente está selecionando hoje, da página 57, vou ler de novo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Estevão sofreu perseguição por causa da justiça. Os outros 10 apóstolos, dos 12 primeiros, não podemos contar com Judas ainda nesse momento, e nem João, que não sofreu nenhum tipo de tortura, nem foi assassinado. Os 10 outros sofreram perseguição por causa da justiça. E nem precisa ir muito longe. A gente viu aí Nelson Mandela, Gandhi, espíritos outros que não necessariamente são cristãos, mas aqui ele não fala de ser cristão, aqui ele fala de
perseguição por causa da justiça. Então, até mesmo Platão sofreu. Joana d'Arc, e aí já era o Judas, já como Joana d'Arc. Então, a lei é para todos. A justiça é para todos. Então, como a gente está no momento ainda do planeta de provas e expiações, é natural que a injustiça ainda campeie e que aqueles que fazem o papel de seguidor do bem e do amor e da paz, naturalmente pode sofrer represália daqueles que têm interesses com a injustiça. Lembramos, agora fez alguns anos da morte da Dorothy, lá na Amazônia, lembra? Que ela, uma senhora que era uma mulher que veio de fora para trabalhar pelo meio ambiente no Brasil, e ela foi assassinada. Então, a gente vai encontrar muitos casos, não precisa nem ir para o Evangelho, para o Antigo Testamento, de pessoas que, por não aceitarem a injustiça, foram perseguidas, torturadas, mortas, presas, por causa da injustiça. Porque no atual momento que o planeta vive, a injustiça tem muitos representantes e muitos seguidores. Então, esse é o nosso desafio quando nos depararmos com situações as quais a injustiça nos dá uma aparente vantagem, nós selecionarmos, optarmos por o caminho, em princípio, mais difícil, mas o da consciência tranquila. E aqui ele fala que o desvairado alicia os sequazes, os seguidores, os que seguem, do próprio primitivismo, em que se enfurna e com que investe. Então, ao longo da história do planeta, e até os dias atuais, a gente sabe de casos de pessoas que lideram no campo de vista, no campo político, religioso, social e outros mais, às vezes até em pequenos grupos, a própria família, grupo de amigos, lideram em nome de uma vantagem aparente, desvirtuando de todos os ensinamentos do Pai, de Jesus, dos espíritos superiores, para obter uma falsa vantagem. E aí, um ou outro fala para ele assim, não. E esse que fala não, geralmente ele é perseguido. Às vezes preso e torturado, às vezes assassinado. Isso é em várias áreas, em vários momentos. Então, lá atrás, na época do Cristo,
o problema todo com Judas, um dos problemas com Judas é porque ele, como muitos judeus da época, viam em Jesus um libertador do povo de Israel para se livrar do jugo de Roma. O povo judeu já tinha sofrido muito lá no Egito, na época de Moisés. O povo fugiu, andou no deserto 40 anos e estabeleceu o entendimento do Deus único, da Tábua dos 10 Mandamentos. Ali estava já um núcleo, um entendimento do que seria, para eles, a ideia da religiosidade, da religação com o Pai. Porém, eles estavam já com Jesus, alguns séculos depois, sendo dominado por Roma. Roma dominava praticamente o mundo inteiro, praticamente. Não os bárbaros, não os vikings, mas o povo de maneira geral. Então, eles, quando Jesus falava de o reino de Deus, e ele era o enviado, o Messias, eles estavam pensando que Jesus traria o seu exército e esmagaria Roma, mataria todos os imperadores, generais, governadores, políticos, e os judeus teriam a liberdade. Como Jesus decepcionou quem tinha esse entendimento desvirtuado do que seria o Messias, muitos foram contra Jesus. Por isso que Paulo, quando se converte, ele é considerado um traidor para os judeus. Porque Jesus foi julgado e sentenciado pelo Sinédrio, que era o órgão de justiça, e tinha ali os religiosos da época e os operadores da justiça, os governadores da Judéia. Por isso, ele foi tido sempre como um criminoso para os judeus e para os romanos. Então, quando a pessoa se convertia, sobretudo quando era judeu, era um traidor. Então, quem lê Paulo e Estevão está entendendo exatamente o que eu estou falando. Todos esses detalhes aí da ser ou não circuncisado, das obrigações religiosas, dos hábitos que eles aprenderam lá com Moisés, que eram hábitos de higiene, lavar as mãos. E aí eles exageravam. Não pode falar com o pecador. E Jesus andava com os corruptos, andava com as meretrizes, andava com os escravos, os pobres. Então, para eles, Jesus tinha que andar com os líderes políticos, militares, ou ser um líder político-militar, melhor dizendo, para implantar, impor um reino
Então, não seria um reino de amor e de justiça. Seria um reino de imposição, né? Seria um reino ao qual um regime ditatorial. Então, não adianta substituir Roma para ficar um outro para cumprir o mesmo papel. Adianta trazer as mensagens de amor, trazer as mensagens de paz, misericórdia, perdão, entendimento, compreensão e implantar nos corações o sentido da transformação. Pode ser a transformação da água para o vinho, pode ser o símbolo, né, da água para o vinho, o símbolo de ressuscitar, como a filha de Jairo, né, como o irmão de Maria e Marta, que não ressuscitou, estava em estado de catalepsia, não é isso? Que aí Jesus deu ali um fruto vital para ele. Então, esses símbolos de transformação estão bem registrados para a gente nas conversões de Paulo, de Magdala, dos apóstolos que aprenderam muito. Quem lê Paulo Estevão e quem lê Boa Nova entende onde eu quero chegar, no sentido de ele trabalhando o coração de Pedro, de Tiago. Então, é um desafio para o espírito, para os bem-aventurados, converter ou ajudar, dar a mão para os que não querem ser bem-aventurados, que em princípio somos nós, ou queremos. Quero deixar aqui a pergunta: será que a gente quer ser bem-aventurado? Será que a gente é pobre de espírito? Será que a gente é manso? Será que a gente tem fome e sede de justiça? Será que a gente é misericordioso? Será que a gente já é limpo de coração? Ou estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça? Será que a gente é pacificador? Será que a gente é perseguido pela justiça? Ou vai se adequando à injustiça para não ser incomodado? Onde nós estamos? Qual é o nosso papel nesse momento de entendimento, de compreensão das leis divinas, de entendimento, de compreensão que o mundo vem passando por processos de transição, e essa transição é no mundo e é também no nosso interior. A gente está se transformando. Mas o tempo dessa transformação depende de nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, se a gente não quiser ser bem-aventurado hoje, ou não buscar ser bem-aventurado, Deus não vai castigar. Fiquemos bem tranquilos, não vai ter castigo de Deus. Mas nós, em não participando daquele banquete, das bodas, em não participando das bodas, nós, por opção, nós por teimosia, nós não seremos bem-aventurados, por enquanto. Então, a bem-aventurança é um movimento de boa vontade. É um movimento de eu quero melhorar, eu quero me converter, eu quero ser melhor. Boa noite, Lindomar, Daniela, Luciene,
Denise, os que chegaram depois, não pude dar boa noite. Nós aqui estamos falando de uma das últimas bem-aventuranças do capítulo 3, Celso Canto, que é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, eu gostaria de abrir para o comentário, para quem se sentir à vontade e queira comentar, fique à vontade. Se você não comentar, eu vou continuar falando, porque eu não paro de falar. Boa noite a todos, queridos irmãos. Boa noite. A minha namorada está aí. Obrigado. Obrigado por aceitar aí. A Daniela aí está vindo para estudar o Evangelho conosco. Tá? E põe ela para falar aí. Gilbert, põe ela para falar aí, que ela tem entendimento do Evangelho também. É uma pessoa... Eu não posso forçar, irmão. Não, pode colocar. Pode chamar. Você deseja, com eles, É inspiração. Aí ela lá, pode colocar que ela tem entendimento. A gente faz um estudo bacana. A gente faz um estudo bacana diário. E as bem-aventuranças, né? Nós sabemos as bem-aventuranças, né? Quando o Mestre Jesus, Sermão do Monte, ele colocou bem as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Eu gosto muito desta passagem, porque nós acabamos de estudar lá no outro grupo sobre chegando no final do Evangelho lá, sobre a coletânea da prece, né? E a gente estava falando. E Jesus, ele é muito cirúrgico, né, nessa parte, né? Ele é muito profundo, porque ele chega para chamar a nós, a alma humana, e os espíritos, né, que são dessa orbe, quando imagine aquela voz, ele falando. Imagine a voz de Jesus falando, porque o planeta todo escuta, né? É o planeta todo. Tem um livro Estrela de Luz, eu vou ser breve, que conta que quando ele está no plano espiritual, que ele começa a falar, né? Porque ele fala para as colônias, né? Principalmente a colônia que foi criada, que é a colônia que leva o nome de Deus, né? E esta colônia é onde é feito um trabalho muito importante, parece que é onde fica o Evangelho guardado perto da terra. E a voz dele, ele falando, imagine a voz do nosso mestre na terra falando, imagine ecoando no planeta todo. Então, as bem-aventuranças é o chamado para a gente acordar mesmo. A gente acordar. E falar assim, ó, vocês não estão sós, não. Eu estou com vocês. Eu estou. Então, eu abri os comentários aí, depois as pessoas vão comentando, eu vou dar mais uma pitaca. Senão eu vou falar muito. Exatamente isso, meu irmão, porque nós precisamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver os ensinamentos do Cristo e colocar em prática. O mundo está em transição, mas a gente tem que fazer a nossa transição também. Então, ouvir Jesus, todo mundo pode ouvir. Quando a hemorroíça toca nas vestes do Cristo e o fluxo de sangue dela é interrompido, ele fala, alguém me tocou. Não, mestre, tem mais de 1000 pessoas aqui. Tá, lógico que alguém te tocou. Não, não. Uma virtude saiu de mim. Então, da mesma maneira que a hemorroíça tocou em Jesus e quis ser curada, nós podemos tocar em Jesus e ser curados. Nós podemos nos elevar, assim como Zaqueu se elevou no sicômoro, a árvore, para ver Jesus chegar, né? Tem até a música Entra na Minha Casa, porque Jesus entrou na casa do Zaqueu e ele, dali então, ele se converteu. Então, nós temos que nos elevar nesse sentido figurado de subir na árvore, no sicômoro espiritual, e permitir que Jesus entre em nossa casa e nos sintamos convertidos. A Denise quer falar. À vontade, irmã.
Boa noite, meus irmãos. Eu tirei o fone. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Eu estava travando muito. Vamos falar de Paulo, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Paulo perseguia, não era perseguido. Paulo era resiliente, independente dele, ele perseguia com uma tal resiliência. Ele era um sacerdote, e quando ele conhece o Cristo, né? Paulo não teve dúvida, ele botou a sandália da humildade. Ele nunca questionou. Onde Cristo mandava ele ia. Tudo que se mandava fazer, fazia-se. Não questionava. Ele talvez tenha sido um dos únicos, eu acho que foi o único, né, que obedeceu Jesus cegamente. Porque ele tinha o conhecimento, ele tinha a humildade, ele não questionava Jesus Cristo em momento algum, ele seguiu. E Paulo, e quando você pergunta, né, Júnior, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Você está seguindo o Evangelho? Você está colocando em prática? Porque não adianta, meus irmãos, assistir uma coisa e não estudar, né? E se você analisar bem, Paulo, embora ele não seguisse ao Cristo, quando ele conhece a Cristo, ele coloca tudo aquilo que ele aprendeu no sacerdócio, que talvez ele não tenha colocado antes, em prática. Ele junta, é a junção do judaísmo com o cristianismo. Embora algumas pessoas pensem que isso está separado. O judaísmo, a Primeiro e Segundo Testamento, eles seguem lado a lado. Não existe um Novo Testamento, né? Agora se fala novo, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de saber que quanto mais intimidade você tiver com Deus, menos desespero você vai ter. Quando se fala injustiça, quanto mais eu entendo o Evangelho, menos eu me sinto injustiçado. Porque eu passo a ver que eu faço parte do problema. Ninguém está fazendo, eu tenho que me regenerar, eu tenho que mudar. Então, se você continua se sentindo injustiçada, é porque você não está estudando direito, não está fazendo coleguinha o dever de casa. Né? Aquela coisa, hoje aconteceu isso, eu achei que eu não merecia. Merecia, sim, merece até mais um pouquinho. Não teve nenhum bônus hoje. Então, se você se sente injustiçado, você não está praticando o Evangelho. Você não está fazendo o dever de casa direitinho. Vamos começar a pensar nisso. Espero ter contribuído, meus irmãos. Gratidão a todos vocês e boa noite a todos que chegaram aí. Porque existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. A injustiça ela existe, porque o mundo é de provas e expiações, infelizmente, e aqueles que não querem, aqueles que querem seguir na justiça, como o próprio Cristo fala, serão perseguidos. Serão até presos, torturados e mortos, porque não querem seguir esse mundo equivocado, criminoso. Então, você tem toda a razão. Paulo, quando atende o chamamento do Cristo, ele vai sem pensar duas vezes, assim como ele seguiu o ensinamento de Moisés. E nós, 2000 e poucos anos depois, estamos pensando 10, 20 vezes antes de ir. A gente não está muito afim. Se tivesse mesmo, a gente se sentiria parte do problema, como você bem colocou aí. Bem colocou. Você está no engarrafamento, você fala, nossa, que engarrafamento, eu não consigo chegar no trabalho. Alô, você faz parte do engarrafamento. Alô, nossa, a humanidade está perdida. Você não é ET. Você não está naquele balão lá que derrubaram lá. Não está. Você está aqui, nasceu aqui, e você pode herdar a terra, se você for um bem-aventurado. Engraçado que Jesus não promete o céu.
Isso é muito, muito, muito desafiador para a gente, porque o céu e o inferno estão em nós. Existem ambientes, sintonias e existem dimensões às quais existe o agrupamento de pessoas que pensam da mesma maneira, e aquele ambiente se torna um ambiente umbralino. E aí a gente acha que é o inferno. Mas o inferno está sendo... Você está levando o inferno ou o céu dentro de si. Então, quando Jesus promete a terra, herdarão a terra, como assim vai herdar a terra? Porque a terra ela vai se transformar. Então, se eu ficar na terra, se eu for promovido junto com a terra, se a terra for promovida e eu estiver junto, é porque eu estou evoluindo. Então, o céu está em mim. Eu estou no céu. Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós. Então, esse reino no qual Judas e muitos outros, de maneira distorcida, compreenderam que era um reino material, é um reino espiritual. O tempo todo Jesus fala de reino espiritual. O tempo todo, o tempo todo. A questão é que a gente está encarnado, já desencarnamos diversas vezes, e a gente não lembra, graças a Deus. Portanto, em não lembrando, a gente acha assim, nossa, estou desencarnando agora. Mas quantas vezes já fomos? Já encarnamos e desencarnamos. Então, é curioso que a gente se espante com certas coisas e a gente entenda, a gente precisa entender que a gente realmente, como o Denise falou, a gente faz parte do problema aqui. A gente precisa resolver as nossas questões. E, por enquanto, não inventaram nada melhor do que o Evangelho. Se inventarem, Jesus vai trazer, tem uma novidade aqui que é melhor que o Evangelho. Você não faz ideia. É melhor que o Evangelho. Olha, vou trazer para vocês. Vai ser a 4ª revelação. Mas, enquanto não acontecer isso, e eu acho que não vai acontecer, a gente é que tem que se dobrar, se transformar, se permitir, como Paulo se permitiu, como Magdala se permitiu, como Chico Xavier e tantos outros espíritos estão nesse processo. Nós também estamos. Não desanimemos, nós também estamos. O problema é que a gente está protelando demais. Aquele parente que me tratou mal no ano novo de 2010, aquela tia minha que está me devendo R$1.000, aquele primo que me tratou mal, aquela namorada que me traiu, aquele marido. A gente fica nessa coisa estagnado. E água parada, você sabe como é que é. Então, a gente tem que ir para frente. A gente tem que ir para frente, para frente. Pensar, se eu quero estar num mundo regenerado, eu tenho que me regenerar. Porque não vai caber eu, com o status que eu tenho, no mundo regenerado. Não vai caber. Então, por uma questão de lógica, eu vou ter que ser conduzido para um mundo de acordo com a minha sintonia. É lógica, não é castigo. Não é Deus estar com chateadinho. Não é isso. Naturalmente, o joio e o trigo vão se separar, mas existe a recuperação. Lá, o pessoal de capela que ficou aqui voltou para a capela. Esse trâmite é um trâmite natural. Quem sofre somos nós. E poderíamos estar mais adiante e não estamos. Fala, Lindomar.
Agora está no celular. E então, como eu ia dizendo, alguém quer comentar alguma coisa? Marilena, Luciane, Márcio Lubiano. Eu, de Olha, novo, fala. lembrando que o Gandhi era um pacificador, né? E tem uma passagem de Gandhi que é até interessante, que ele, quando ele vai preso, e o soldado bate nele e ele cai, e ele levanta. Gandhi cai e levanta. E tem uma hora que o soldado olha para ele e diz para ele, né? E pergunta a ele: quem é que te ensinou a ser um covarde? Ele diz: esse homem que está no teu peito, porque o soldado trazia um crucifixo. E Gandhi ficou muito tempo estudando, né? Embora não tivesse religião, ele ficou muito tempo estudando o Evangelho. Ele se juntou com pastores, padres, ele passeou muito tempo, ele ficou muito em retiros, né? Então, a pacificação, o bem-aventurado, né? E, em momento nenhum, uma coisa bacana, ele agride aquela religião daquele homem. Não, ele chama atenção para ele assim: tu não está cumprindo o evangelho. Você não está cumprindo o que você carrega no peito. Mas ele não ataca a religião. Ele fala da pessoa. Você tá com... É até uma vergonha, né? Para quem me ensinou a ser um covarde, é esse homem que está no teu peito. Ou seja, me ensinou que eu não tenho religião, mas a você. Então, são esses detalhes que nós temos que ter no nosso dia a dia, né? Nunca atacar o outro, mas lembrar ele quem é que ele segue. Você está seguindo a quem? Né? E a nós mesmos, quando fazemos alguma coisa, estou seguindo a quem? Estou seguindo meus instintos? Eu estou seguindo os instintos do mundo ruim? Eu estou passando pela... Agora, essa semana, por exemplo, eu tenho visto muita gente numa situação que está na internet, eu não vou comentar, porque é uma coisa muito negativa, que está no jornal, as pessoas julgando, né? Tem que matar, tem que fazer, tem que não sei o quê. Eu acho que criança de 25 dias. Qualquer pessoa que estude o Evangelho, ela não pode falar isso, né? Que tem um pouquinho do conhecimento de Jesus, que diga que ama Jesus. Se eu amo Jesus, como eu vou querer que outro irmão morra porque ele cometeu e fez isso ou aquilo? Eu não sei se você falou uma coisa. Eu não sei o que eu fiz, graças a Deus. Eu não sei o que eu fiz na outra reencarnação. Será que na outra encarnação? Às vezes eu fico preocupada, porque tem coisas que nós ficamos... Eu não sei se os outros que estão aqui, os irmãos, se tiver alguém me fale, para mim não me sentir só. Essas situações que acontecem no mundo, que para algumas pessoas é muito sensível. Para mim, tem coisas que me deixam muito abalada, e outras não. E todas elas são violência. Aí eu fico pensando, será que eu não cometi no passado essa violência que me deixa tão abalada? Eu não fui envolvida em algum momento num tipo de coisa, e por isso me deixa muito abalada? Muito estremecida, e tem outras violências que não, tipo, um monte de coisa, que não me abala. Mas qualquer violência que, por exemplo, em relação, não por ser uma criança, não estou dizendo disso, envolvendo violência sexual, me deixa muito estressada, ao ponto de eu ter que me retirar daquele lugar, eu ter que fechar. Esse dia eu estava tão feliz, e veio quando eu passei, assim, que eu estava lendo, e veio uma notícia que aquilo acabou com o meu dia. E eu comecei a me perguntar, será que eu passei isso em outra reencarnação? Para isso me abater tanto? Isso me abate. Não é assim, eu fiquei chateada. Eu não tenho nem até um julgamento para falar assim, acho que essa pessoa tem que morrer. Não sei, a prisão perpétua seria boa, seria, não sei. Mas isso me abate. Mas, e nós temos que perguntar isso antes de julgar o outro. O que você está falando aí é um ponto positivo, porque a gente está indignado, a gente já não faz mais isso, é um ponto positivo, mas quando a gente quer que o criminoso morra ou seja torturado, a gente vai para a barbárie. Então, é um caminho muito ali, uma linha tênue aí, dessa questão que você está falando aí com toda a razão, com toda a propriedade. E nós não nos acostumamos a orar pelo agressor. Imagina, será que a gente consegue fazer uma prece por esse homem? Olha, é difícil. Mas o que acontece? Olha, quando a gente pensa, que bom que ele vai preso, tomara que lá ele seja torturado, tomara que lá ele seja... Muita gente pensa assim, já que ele não vai morrer, para onde ele for, tomara que ele sofra, porque eles têm lá o código de justiça deles lá nos presídios. Eu sei exatamente o que você está falando. E aí, o que acontece? A gente fica pensando que bom que ele foi preso, porque só assim ele vai sofrer.
E o mentor dele está assim, ai, que bom que ele foi preso, que ele vai parar de se comprometer com a lei divina, porque ele tem um mentor, o Espírito Superior. A gente esquece disso. A gente acha que ele está a parte da criação, e ele é nosso irmão, filho de Deus. E vai ser... Rober, eu penso na prisão perpétua assim, como você, como é que eu vou dizer, isolar alguém para que aquela pessoa tenha tempo dela ela entender o que ela fez, para que ela, independente dela ficar 30, 40, 50 anos, vai ter uma hora que ela vai ter que fazer a passagem, né? Mas que ela tenha um pouco daquela passagem de paz, que eu acho, eu não estou dizendo que seja uma coisa certa a prisão perpétua, até porque eu já acho que uma pessoa muito violenta, ela já está numa prisão perpétua, né? Do seu própria cabeça, né? É igual ao Alzheimer. Existe certo tipo de doença que a pessoa está numa prisão perpétua, ela que não está se dando conta. E eu penso dessa forma que você falou também, da pessoa ficar, essa prisão perpétua para essa pessoa não é para ela ser punida. Ela não vai ser punida, ela está na prisão perpétua. Mas dela ter o tempo dela reconhecer e entender tudo, né? O mal que fez. Porque se lá matar a pessoa vai voltar e vai matar. Vou lá dar um tiro. Até porque a Bíblia, quando ela diz não matarás, ela não abre parênteses. Não matarás, 2 pontos. Com exceção, não tem. A lei divina ela é revogável, ela é perfeita. Né? Não tem abre aspas. É aquilo ali e acabou. Não tem muita história, não. Isso que você está falando aí é tão verdade, e que a gente está num mundo de que promove tanta injustiça, que o próprio cárcere, o próprio processo, as prisões não são favoráveis para a pessoa se recompor, como é que é, dela melhorar, né? Porque algumas empresas já estão, alguns estados brasileiros perceberam isso e estão dando incentivo para empresas que colocam dentro do presídio a regenerar, se regenerar. Pessoas trabalhando, recebendo, para ali ela ficar com a mente mais voltada para o trabalho. Então, o nosso processo ainda, mesmo o processo prisional, é um processo muito complicado. Lá é uma fábrica de assassino, porque lá ele vai ter que entrar numa gangue. Tá? É ainda muita barbárie que a gente vive. Isso é barbárie o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte do processo. A gente precisa orar para esses irmãos, esse aí em particular, que esse aí, minha filha, aonde cair, ele vai sofrer muito. Não é pouco, não. Mas a gente tem que orar. E aí a gente tem que pensar o seguinte: esse camarada aí, um dia vai ser espírito puro e vai governar um planeta. Isso a gente não consegue vislumbrar, divisar isso, mas Jesus consegue. Jesus olhou para Paulo e falou assim: vem comigo. Jesus falou com Magdala: vem comigo. Quer se transformar? Vem comigo. Então, é essa visão de regeneração que a gente precisa ter. Total razão. O Lindomar queria falar, levantou a mão. Não sei se quer falar ainda. Complementar, a gente sabe que a vinda de Jesus ao planeta, a gente já comentou aqui, né? Deu um avanço muito grande ao planeta, né? E a gente, em âmbitos materiais e espirituais, e principalmente no campo moral, é o campo onde o seu legado foi trabalhado. Claro que nós sabemos que a nossa intelectualidade ela tem que acompanhar a moralidade, né? Mas a parte principal do espírito é o campo moral, é o que nós estamos estudando aqui, né? Nós trabalhamos também o intelecto, mas nós trabalhamos mais o campo sentimental. Foi aonde ele colocou muito bem, né? Ele foi taxativo. Ele foi taxativo. E ele trazer o evangelho, né? Depois que isso foi preparado lá pelos profetas, pelo grande administrador, o primeiro administrador da terra, que é o Moisés. Então, ele traz o evangelho e, através do evangelho, ele começa a traçar os roteiros. E a gente vai vendo dentro do evangelho
Que o evangelho ele é tudo, ele tem tudo que nós possamos imaginar, né? Você olha, eu costumo estudar com a Bíblia, né? Eu estudo o nosso evangelho, a Bíblia, né? Nós temos os livros, né, também que acompanham, mas o evangelho e o trabalho que Kardec fez de esmiuçar, de organizar, de simplificar para a gente é de uma riqueza, né? É de uma riqueza muito grande. Então, o nosso Senhor Jesus, ele foi muito taxativo com isso aí. Por quê? É educação. Eu assisti uma palestra, eu já falei aqui, que o palestrante falou, o Espírito chega na Terra, aí chega aqui, aí já ele tem, nós espíritos, alguns irmãos nossos, ainda tem o comprometimento com esse tipo de vicissitude, que é o latrocínio, que são essas drogas ilícitas, que são o que a Denise falou do lado da pedofilia, desses lados ainda muito pesados, e o espírito ele é levado a ser retirado da sociedade. E o mentor, com certeza, trabalha ali, Gilberto, você está certo. Porque tem que tirar da sociedade, que não vai aumentar o comprometimento desse irmão. Não é isso? Só que ao chegar no cárcere aqui da Terra, não tem um trabalho, vamos falar de Brasil, não tem um trabalho adequado, e o espírito ele chega pior na espiritualidade. Ou seja, dá um trabalho muito grande. Eu acredito que vocês também já trabalharam em mesa mediúnica, é um trabalho muito grande quando você vai conversar com o espírito, você desacredita o espírito. Como é que o espírito vai acreditar no trabalho cristão que tem na Terra se que ele chega aqui, ele é maltratado? E isso eu vou te falar em algumas religiões que maltratam. Por exemplo, se chegar irmãos com uma orientação sexual diferente dentro de determinadas religiões, eles são discriminados. E ao invés de serem acolhidos, e é o que eu falei para a minha namorada essa semana, nós no estudo, vou finalizar, eu sou melhor que o irmão que tem uma orientação sexual diferente a mim, eu sou melhor que ele. O que está em julgamento? É a parte moral, gente. É de acordo com como eu vou conduzir a minha vida, né? É a essência. Não é isso? Então, é isso aí. O nosso raciocínio está muito certo. E falar de Paulo, Denise, é maravilhoso. Sou fã de Paulo. Ah, nem fala. Ontem, no estudo de ontem, eu me emocionei, chorei. Paulo Paulo é é tudo para mim. Eu já li, eu li Paulo e Estevão. Paulo. Eu acho que a resiliência dele deu uma fé cega. Ele, em momento nenhum, questiona. Né? Você vê, quando ele escuta Jesus falar para ele, Paulo, por que me persegues? Em nenhum momento ele questiona se é Jesus Cristo. Ele poderia se questionar. Já sabia. Ele identifica quem é. Aquele que ele persegue. Olha que coisa interessante. Tem coisa mais linda do que isso, gente. Olha, é muito lindo. É porque Paulo, Denise, ele foi educado com outros valores, não é isso? Só que esses valores dele, Jesus chama atenção. Olha só, vamos inverter esses valores aí. Agora eu estou te chamando a cooperar com o amor. Paulo não conhecia o amor, né? O amor nele estava ainda adormecido, aquele amor latente. Então, o que Jesus faz com a gente? Ele desperta esse amor. E quando desperta esse amor, ninguém segura mais. Foi o que aconteceu com ele. Ele só entendeu o evangelho depois que ele entendeu a humildade. Porque só entende o evangelho quem entende a humildade. Né? E não é essa humildade que nós sabemos de mídia e não que eu faço e mostro. Não. Humildade é entre eu e o Criador. Eu faço a você, é entre eu e o Criador. Não é isso? É coisa linda, né? Uma pessoa que Paulo não conhecia Jesus Cristo, Paulo não viu Jesus Cristo, mas quando ele escuta a voz de Jesus, ele identifica que é o Cristo. Ele não titubia. Naquele momento ali, a espiritualidade toda junto com ele, ele entende naquele momento com quem ele está falando. E ali ele se torna totalmente humilde, ele não questiona. Os outros todos questionaram. Todos questionaram, faziam perguntas, porque viveram com Cristo. Né? Que quem teve o privilégio de ver Jesus Cristo encarnado questionava Jesus. Paulo nunca questionou.
Então, essa minha paixão por Paulo vem justamente por isso que ele nunca questionou, né, E os mandamentos nem nada. e o evangelho chegou na extensão terrena, nós agradecemos a Paulo. Ele levou para os 4 cantos. Ele fez um trabalho. E outra coisa, o Cristo, como Deus fala através do Cristo, Jesus falava através de Paulo. E quando ele vai para Roma, que ali estavam já elaborando o desencarne dele, está lá em Paulo Estevam, e tá aí, nós sabemos. E ele começa já a traçar ali no navio que tem problemas. E Jesus falou para ele: Paulo, eu quero que tu vá a Roma dar um testemunho, porque você testifica em meu nome. É uma das coisas mais lindas que tem. Está no livro do Atos dos Apóstolos. Lê esse livro que vocês vão babar nesse livro de Caibá Schutter. Depois vou botar a capa dele aí para vocês. É uma das coisas mais lindas. Jesus conversa com ele direto. Eu não sei dos apóstolos se Jesus falava com Pedro como falava com ele, tá? Falava depois. Paulo falava com Pedro também, né? Pedro, mas com Paulo ele tinha uma intimidade que eu vou te contar, né, Gilberto? É uma intimidade linda, é muito linda. Eu vou colocar aí. Que tal nós estudarmos Paulo Estevam, montar um grupo de estudo? Opa! Aí a Denise vai dar tiro no pé. Ó, vou botar aí a capa dele. Vou amar. Vocês conhecem esse livro aqui, ó? Atos dos Apóstolos? Conhece? Ah, ele traz aí toda a passagem aí dos apóstolos, no trabalhos deles, e a gente se aprofunda muito aí nesse... Eu vou botar aí, vou tirar uma foto, Gilbert. Se você permitir, eu coloco lá no grupo, se alguém quer. Caibá Schutter, um estudioso, tá? Traz a essência do trabalho dos apóstolos. Tem muito Paulo aqui, tá, Denise? Eu sei, se você me Todos falou os ele apóstolos. há um ano, baixei. Achou, não? Não, eu baixei. Aí eu Baixou parei de você? ler porque começou esses estudos todos, mas é muito bom. Esse livro é maravilhoso, porque o Caibá Schutter, ele dá um reforço. Ele é estudioso, o Caibá era estudioso, então ele dá uma... Ele se aprofunda mesmo no trabalho deles, né? O apóstolo de Matão, cidade de Matão, ele é o apóstolo de Matão. Ele, né? Caibá era referência. Referência. Como o Chico era uma referência, Caibá era uma referência. Normal. Muito elevado, né? Sério, elevado, estudioso, profundo. Muito bom. E estudar Paulo é muito bom. Combateu o preconceito contra a doutrina espírita. Foi o que chamaríamos hoje de um lutador da causa espírita, porque lá na cidade dele queriam destruir a casa espírita. Destruir a casa, derrubar a casa espírita. E ele não deixou. Então, a história dele, a história do Caibá é bem interessante. Meus irmãos, que tal se a gente montasse o grupo de estudo de Paulo Estevam? Seria bom? Vocês teriam tempo para isso? Tem que ter tempo para isso, né? Que a gente já participa de 3 grupos de estudo. 3 ou 4. 3, né? Quarta, quinta vai voltar com a Joana, que eu não abro mão, e domingo é o nosso evangelho, que domingo agora vai ter mesmo, o carnaval vai ter. Então, Paulo Estevam seria uma opção bem interessante, estudar com calma, sem pressa, não tem pressa para estudar Paulo. Pode ser o próximo livro, depois desse? Esse estudo aqui agora, a proposta seria as 10 obras da série evangélica da Amélia Rodrigues, que são maravilhosas. Então, Paulo Estevam é uma proposta diferente, uma proposta nova. Assim. Eu já ventilei com o nosso irmão Sandro, e ele falou, tem que ter um dia para isso, porque todo dia tem estudo, né, na casa, tem que ver se não vai atrapalhar os outros estudos, entendeu? E vai voltar quinta-feira, né? Quinta-feira volta. Vai voltar quinta-feira, depois do carnaval. Sabe agora. O livro que vai voltar? Nem vi lá. Qual o livro que ela vai trazer, sabe? Já estava antes. Tem que terminar. Não, gratidão. Nós vamos continuar, vamos dar continuidade, Lindemann. Vai dar continuidade, né?
Sim, ela sim, vai falta colocar pouco para acabar. É um senhor livro. Eu vi uma palestra do Divaldo de novo, revi domingo. Com a Daniela, vi junto sobre gratidão, no Divaldo. Eu estou dentro do estudo de Paulo Estevam. Nem começou o estudo, eu já sou aluna número 1, estarei na primeira cadeira. Olha, eu li, Quando que está em presente, sou a primeira. eu chorei, eu li esse livro depois. Depois eu fui ver a peça da UZERJ. Eu fui ver a peça. Aí Eu o não aguento. ator depois desencarnou da UZERJ, ainda tinha a Rádio Rio de Janeiro. Eu fui ver a peça de Paulo Estevam, vi no teatro, ali em Marechal. Eles tinham, e uma amiga minha de GPI, uma aluna, é atriz espírita. Olha só que bacana. Tudo se juntou. Ela estava lá, atuando em Paulo Estevam. Uma amiga minha. Ou seja, é maravilhoso. Quem gostaria de fazer a prece final? Hein, Luciane? Quem gostaria? Hein, Luciane? Ei, Luciane, vamos embora. Lu, quem gostaria de fazer a prece final do nosso estudo? Não sendo Lu, cadê a Denise? Denise sumiu. Aí a Lu aí. Deixa a Lu, hoje eu já falei demais, eu me domar. Deixa a Lu aí. Lu, você nos brinda com a sua prece maravilhosa. Vamos lá. Contato com Jesus. Tá dando para me ouvir direitinho? Alto e claro. Boa noite, gente. Minha querida, Vamos boa fechar noite. os nossos olhos. Gratidão. Jesus, amigo, muito obrigada por tua presença, muito obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas, toda a transformação que o Senhor tem feito de dentro para fora em nossas vidas. Gratidão por mais uma noite de estudos. Peço que nos proteja, nos guarde, nos livre, nos ajude a ser cada vez melhor. Esteja com a gente, com as nossas famílias durante essa próxima semana. Muito obrigada. Amém. Que assim seja, amém. Muito obrigado, Lu. Valeu mesmo pela sua prece maravilhosa. Gratidão, meus irmãos. Meus irmãos, vamos Gratidão, encerrando Lu. mais um estudo do livro Primícias do Reino. E semana que vem a gente continua aí. Esses capítulos são muito grandes, então a gente vai com calma, devagarzinho, diluindo esse suco com muita água, porque o suco é muito intenso, muito forte. Então tem que ter muita água para diluir, para a gente poder entender, né? Ô, Júbert, rapidinho. Rapidinho. Não te cortando, rápido. Evangelho puro, né? Amélia Rodrigues é evangelho puro, né? Evangelho puro. Evangelho puro. E aí tem que diluir. Porque, como Paulo falou, com o leite vos criei, não com manjar. Lembra que ele falou isso? Com leite ele nos criou, porque o leite é mais simples. E o manjar é uma coisa mais sofisticada, é mais complicado para o que a gente não se propôs ainda a fazer. A gente ainda não decidiu ser bem-aventurado. Então, tem que ser uma linguagem simples e é o que a gente tenta fazer aqui, porque a Amélia, como ela era poetisa, era da Academia de Letras, ela tem uma linguagem bem superior, bem sublime, que é como ela fala, como ela se coloca, né? Como Joana também. Então, são espíritos das letras, né? Humberto de Campos. Meus irmãos, boa noite, fiquem com Deus, muita paz no coração. Gratidão, gratidão. Obrigado. Beijo para todos. Domingo, 9 horas, tem mais, mesmo no Carnaval. Tamo junto. Márcio Lobianco, obrigado. Estarei na próxima. Seja bem-vindo. Volte sempre. Bem-vinda, namorada do Lindomar, viu? Bem-vinda, família. Tchau. Boa noite. Boa noite. Paz. Bye, bye.